E como é que vocês estão? Como é que tá os ciclos aí na vida de vocês? Os ciclos estão se repetindo? Está só girando em torno da mesma coisa? Você sente que agora dessa vez vai ser diferente e de repente está fazendo a mesma coisa e sentindo a mesma frustração? É assim que vocês estão? Eu gostaria de falar de mim, um testemunho meu, e espero que sirva para vocês. Eu também passei muito tempo da minha vida em ciclos. Ia, voltava e nunca terminava. Sempre parava no mesmo lugar. Nunca acabava esse ciclo. Eu frustrada, triste pelos cantos, cabeça baixa, não via nada que pudesse me fazer eu ter vontade de viver. Primeiro, eu tomava uma decisão. Nessa decisão que eu tomava, eu jurava que dessa vez ia ser a última vez. Eu jurava que dessa vez acabou. Dessa vez eu vou para cima, dessa vez eu vou cuidar de mim, dessa vez eu vou fazer as coisas para mim, dessa vez eu vou pensar em mim. Não quero mais, acabou essa situação. Chega, não quero mais. Passava algum tempo, qualquer coisa que acontecesse era um motivo para voltar para a mesma situação. Mas também, muitas das vezes, era porque eu acreditava que aquela situação não ia voltar mais daquela mesma forma que fez eu sair. Eu achava que aquela situação ia melhorar e que eu ter saído já acabou. A pessoa, ou o momento, ou alguma coisa ia mudar. Não ia ser mais do mesmo jeito. Eu achava isso. E voltava para a mesma situação. E ali passava uns dias, daqui a pouco eu estava sofrendo igual ou pior. Daqui a pouco eu estava do mesmo jeito, cabeça baixa, triste, sem saber o que fazer e olhando para mim e sem nenhuma uma vontade para nada. Eu não via futuro em nada. E novamente na mesma situação. E eu começava a chorar, a reclamar, a falar comigo mesmo. Falava que até chegava a dizer que a culpa era minha mesmo. Se realmente era minha, porque eu saía da situação que eu estava e voltava para aquela situação. Só que eu não tinha forças e nem estrutura para sair aquela coisa que estava acontecendo naquele momento. E isso vai passando tempos, vai passando os anos, e vai passando, e você na mesma. Aí daqui a pouco você cansa, você se esgota e sai de novo. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu não vou voltar para essa situação. Dessa vez eu não quero mais saber. Dessa vez agora eu vou fazer realmente por mim. Dessa vez e basta de novo a coisa voltar para você e você acreditar que vai melhorar. É um ciclo repetitivo. Isso se chama dependência emocional. Então, eu vivia nessa dependência emocional por muitos anos. Eu achava que sempre ia melhorar, eu acreditava que era eu que estava errada, que o erro era meu, era eu que tinha que consertar. Sou eu que tenho que fazer alguma coisa para essa situação melhorar. Então, eu carregava nas costas um peso que não era meu. Na verdade, não só meu, mas eu pegava o peso todinho para mim, porque eu me culpava, eu achava que eu estava errada, eu achava que eu sempre tinha que fazer mais alguma coisa, talvez eu não fiz o suficiente, talvez eu faltei naquilo dali, talvez aquilo dali tá certo e eu que estou errada. Então aquela mistura de sentimentos fazia com que eu voltasse para a mesma situação. Mas só que cada vez que eu sofria aquela situação, mais eu estava entrando numa depressão muito forte, a ponto de quererem até uma vez falar que eu tinha que ir para repouso mesmo, me internar, porque eu estava com meu nervo muito abalado. Eu estava me sentindo assim, já não sabia mais o que fazer, não tinha mais estrutura. E sem falar que o dia a dia da gente também e outras coisas, sem ser só aquela situação, afeta também a gente, né? É uma perca de alguém, como eu perdi minha mãe, é, um sofrimento com um filho, que às vezes você também não pode controlar, às vezes alguma coisa com amizade que você gosta tanto, e aconteceu alguma coisa, às vezes é um emprego, de sofrimento, ela é dependência emocional. Porque quando você não consegue sair daquilo, você está dependente daquela situação. E você sempre acreditando que o outro está certo, a situação está certa, e você que está errado.
Você nunca vê que pode ser que você está sofrendo um abuso emocional. Você não vê isso. Você acha que você é o abusador. Você acha que é você que está errando. E acaba você pensando que as coisas que estão acontecendo é tudo sua culpa. Aí você começa a se torturar, você começa a se dar demais. Você começa a tentar fazer de tudo para aquela situação melhorar. E aí você não vê mais forças, você não quer escutar ninguém. Se chegar uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, para te dar um conselho, você não quer ouvir. Se chega uma pessoa mais próxima, você escuta, mas não é aquilo que. Às vezes a pessoa até fala o que você quer ouvir, porque sabe que a reação sua não vai ser boa. Então, eu, particularmente, como eu consegui sair dessa situação, depois de muitos anos de sofrimento, foi se apegando a Deus, foi um processo. Foi um processo que eu tive com Deus. Eu já cheguei a tomar remédio controlado, eu já cheguei a, a ficar isolada num quarto escuro, eu já cheguei, tipo, não querer mais saber da vida. Mas foi em cima de uma cama, sozinha, que eu não via ninguém, não tinha, não aparecia, porque eu realmente estava totalmente sozinha. Não tinha com quem eu contar. Mas foi ali que eu comecei a ouvir umas pregação. Eu ouvia umas pregação assim que falava comigo. Muitas vezes eu desligava porque nem isso eu queria ouvir. Aí tinha vezes que eu tentava mais, aí tinha vezes que eu queria mais, eu forçava mais. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim, eu não sabia como, mas eu tinha que fazer. E daí eu comecei a me espelhar mais nas pregações, a olhar, a escutar, a prestar atenção no que falava as pregações, porque Deus coloca algo, alguma coisa ou alguém para ajudar a gente, de alguma forma. Deus não perde um filho dele, ele captura, ele resgata, ele pega aquele filho dele de volta. E de alguma forma Deus vai fazer isso e fez. Ele fez, foi através das pregações que eu ficava ouvindo no celular, hinos que eu colocava para ouvir, porque eu conseguia chorar. Tinha vezes que nem chorar eu conseguia mais, de tanto ter chorado. Foi através das pregações e hinos que eu fui ouvindo a palavra de Deus, foi que foi me dando aquela vontade. Foi devagar, foi bem lento, mas aconteceu alguma diferença. Eu comecei a ver as coisas acontecendo. E quando começou a acontecer e eu me levantar e ver que foi Deus, eu vi gratidão dentro de mim, coisa que eu nem sentia mais nada, mas comecei a sentir gratidão, porque nas vezes que eu comecei, no comecinho eu já não sentia muita coisa, mas depois que eu passei a escutar repetidamente, foi repetindo, fui ouvindo cada dia eu fui pegando aquela situação e fui vendo que Deus tem algo melhor para mim, eu fui vendo que eu sou maravilhosa, eu fui repetindo as palavras que falava para me falar, eu fui vendo que eu sou filha de Deus, que o Senhor tem algo melhor para mim, que tudo que acontece é para o nosso bem. Aí eu fui querendo ver por que que tudo que acontece vai ser para o meu bem. Aí eu quis saber mais, me aprofundar mais, eu fui buscando mais. Porque a gente tem que buscar alguma coisa, algo que te levante, que te ajude a levantar, para você não morrer naquela situação. E foi ali que eu comecei a ver Deus. Foi ali que eu comecei a aprender de Deus, de Jesus. Foi ali que eu comecei a entender que o Senhor estava comigo. Foi ali que eu comecei a sentir paz dentro de mim. Foi ali que eu comecei e depois não quis mais parar. Aí até que chegou no ponto de eu falar, Senhor, eu quero fazer algo de maravilhoso, mas que seja no teu nome. Foi onde surgiu esse canal. Foi já assim, já me recuperando bem muito mesmo, assim, eu vendo tudo aquilo, eu falei, Senhor, é tanto testemunho que o Senhor me deu, é meu, são os meus testemunhos para me contar para outras pessoas e falar para elas que tem jeito sim, que a gente vai melhorar, que a situação não vai ficar desse jeito, que alguma coisa boa vai acontecer porque o Senhor está com nós. Então foi onde surgiu esse canal que foi me dando vontade, eu fui gravando timidamente, como até hoje ainda sou, né? Mas foi melhorando e tipo assim, eu quero mostrar para vocês que Deus ele é o centro de tudo. É ele que nos sabe que dá um auxílio pra gente. Ele recupera a gente. Ele coloca a gente em cima de novo. Ele levanta a gente. E quando Deus te colocar na situação sozinha, ou você mesmo se colocar na situação sozinha, lembre-se que para tudo tem um jeito. E tudo coopera para o nosso bem, se você é temente a Deus, se você tem fé em Deus. Tudo é para o nosso bem. Então, quando você estiver muito aflita, muito triste, faça igual eu fiz. Ou tenta ouvir alguma coisa que te edifique, que te levante, que tire daquela posição. Que te tire daquela posição que você está. Você tem que se agarrar em alguma esperança, porque senão a gente
padece mesmo, a gente sofre mesmo, a gente é capaz até de morrer com aquela situação, porque a gente se vê sozinha. Mas quando você se apega com Deus, você vai ver que é um levantar tão lindo, é um mover tão lindo, é você se doar e ver Deus te recuperando, te levantando. Aí você não quer parar mais, porque é tão bom saber que você depende de Deus, não dos outros, que você espera em Deus, não nas pessoas, porque você aprende a amar o próximo e amar a si mesmo, porque Deus é maravilhoso. E aqui é a palavra que acolhe. Esse canal foi feito para vocês, foi feito para mim, porque é um testemunho que eu tenho o maior prazer de contar meus testemunhos, que são muitos, graças a Deus. E espero que vocês também um dia contem o de vocês. E deixe de ser tímidos, e deixe de sofrer sozinhos. Deus está ali com você, você não está sozinho, não. Nunca, jamais você abandona seus filhos. Que Deus abençoe vocês. Curte, compartilhe e comenta. E que Deus seja louvado em tudo em nossas vidas. Que se você estiver caído, Deus te levante. Se você estiver num poço, Deus seja sua luz. Se você estiver sem rumo, Deus seja seu caminho. Que nosso Senhor Jesus Cristo guie, te proteja e cuide da sua saúde mental, física, em todas as áreas da sua vida. Que Deus te proteja, te guie, te guarde. Você, sua família, as pessoas que você ama, seu trabalho, seus caminhos. Que vocês se enchem da presença de Deus. Que Deus seja maravilhoso sempre na vida de vocês. Que Deus abençoe hoje, agora e sempre. Amém. Graças a Deus.